O alho poró pertence à família das Amaryllidaceae, antigamente conhecida como Alliaceae, e à espécie Allium ampeloprasum. É uma planta bianual, cultivada pelo seu longo talo branco, que ela produz no primeiro ano de cultivo. Existem diversas variedades de alho poró, com folhas verdes, azuis ou roxas. Algumas variedades são de cultivo precoce para a primavera e outras tardias, mais para o outono e inverno. Algumas aguentam temperaturas muito baixas. Outras têm dificuldades de passar pelo inverno de algumas regiões do mundo. Polinização. A inflorescência dos alhos porós é uma umbela composta de pequenas flores hermafroditas, porém autoestéreis individualmente, o que significa que elas precisam dos insetos para a fecundação. A planta de alho poró é chamada de alógama. Por isso, existem riscos de polinização cruzada por insetos entre diferentes variedades de alho poró e com alguns alhos porós selvagens, por exemplo. Por outro lado, o alho poró não se cruza nem com a cebola, nem com a cebolinha e nem com o alho. Para evitar os cruzamentos, duas variedades não podem ser plantadas a menos de 1 quilômetro de distância entre si. Essa distância pode ser reduzida a 400 metros se existe uma barreira natural, como árvores ou arbustos, e principalmente se existem plantas melíferas no entorno, pois assim as abelhas e insetos polinizadores percorrem distâncias menores. Podemos também utilizar o isolamento varietal a partir de telas mosquiteiras. Pode ser uma proteção fixa, na qual introduzimos caixinhas de insetos polinizadores, ou uma tela mosquiteira em cada variedade que abrimos e fechamos alternadamente. Para mais informações sobre essas técnicas, assista ao módulo Isolamento Mecânico no ABC da Produção de Sementes, no primeiro DVD. O ciclo do alho poró. O alho poró destinado à produção de sementes se cultiva da mesma maneira do que aquele destinado ao consumo durante a primeira fase do seu ciclo. Ele irá produzir as suas sementes na segunda fase do ciclo. Se os alhos porós florescem durante a primeira fase de cultivo, devemos eliminá-los. As plantas oriundas dessas sementes terão tendência a florir muito rápido nos próximos anos. Diferentes métodos existem para conservar os alhos porós durante o inverno. Nas regiões onde o inverno é muito frio, com temperaturas negativas durante vários dias, arrancamos os alhos porós antes de esfriar demais.
É o momento de selecionar as plantas porta-sementes em função das características da variedade, ou seja, da precocidade, do tamanho e da grossura do talo, da cor, da folhagem, da resistência ao frio e às doenças. Vamos guardar no mínimo 30, porque a conservação durante o inverno leva com frequência a perdas. As colocamos em um lugar fresco, mais protegido da geada. Em torno de 20 plantas porta-sementes são necessárias para manter uma boa diversidade genética. Algumas variedades chamadas de verão passam o inverno melhor dessa forma. O método mais simples é com certeza o de deixar as plantas porta-sementes na terra, no canto da horta, se o clima permite. Na primavera, replantamos os alhos porós que passaram o inverno fora da horta. Cortar as folhas ajuda o desenvolvimento das plantas nessa segunda fase de cultivo. Uma haste floral vai então crescer para alcançar, no fim da primavera, em torno de 1,5 m ou até mais. As plantas precisam então ser tutoradas para não cair. Em cada umbela, as flores vão se abrir individualmente e progressivamente durante 4 semanas. A duração da floração das umbelas até a maturidade das sementes é então muito demorada. As sementes são maduras quando as flores e cápsulas terminam de secar e deixam aparecer as sementes bem pretas. Para colher as sementes, cortamos as umbelas com um pedaço dos seus talos e as colocamos em um local quente e arejado. Nas regiões frias e úmidas, para evitar que as sementes caiam no chão por conta do vento ou da chuva, podemos colher um pouco antes da maturidade e deixar as plantas terminarem de amadurecer e secar em um lugar bem arejado. Extração, limpeza, conservação. A extração, limpeza e conservação das sementes de alho poró são as mesmas do que para as sementes de cebola. Para a extração, esfregamos as umbelas entre as mãos para descartar as cápsulas e extraímos as sementes utilizando um rolo de massa, por exemplo. Para as sementes que ficariam presas, podemos colocar as cápsulas algumas horas no congelador.
para depois poder extrair as sementes mais facilmente. Para a limpeza, utilizamos uma peneira fina que segura as sementes e separa as sujeiras mais finas. Depois, passamos as sementes no vento para eliminar as impurezas muito leves. Para isso, podemos utilizar o próprio vento, assoprar as sementes ou até utilizar um pequeno ventilador. No final, colocamos as sementes na água fria e mexemos bem. As sementes fecundas, mais pesadas, vão cair no fundo do recipiente. Tiramos as sementes vazias e não fecundas, bem como as sujeiras que ficaram na superfície. E colocamos as sementes boas para secar em um prato. Quando secas, elas escorrem que nem areia. Temos que colocar uma etiqueta com o nome da variedade, da espécie e do ano de cultivo dentro do pacotinho, pois acontece que a inscrição fora do pacote apague com o tempo. Alguns dias no congelador irão matar as larvas de parasitas. As sementes de alho poró têm uma capacidade germinativa de 2 anos, que pode ser estendida até no máximo 6 anos. O armazenamento permanente na geladeira dessas sementes que perdem rapidamente a sua viabilidade ajuda a aumentar a conservação da capacidade germinativa.